Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre sistemas de neurotransmissão. Como sempre, eu deixo os meus contatos aqui para vocês. Qualquer coisa, fiquem à vontade para se manifestarem. Iniciando então essa nossa discussão sobre sistemas de neurotransmissão, primeiro a gente precisa comentar um pouquinho sobre essa estrutura física que delimita o contato entre dois neurônios, que é a sinapse. Então a sinapse ela é uma estrutura que, antes de ser caracterizada dessa forma, e ela foi chamada de sinapse só a partir de 1891 pelo Wilhelm von Walder, para que chegasse a essa definição de sinapse, nós tivemos a contribuição de muitos outros pesquisadores, dentre eles o Otto Friedrich Karl Deiters, que posteriormente ao que Purkinje já tinha descrito, ele aperfeiçoou a partir de uma série de estudos com microscopia, que era um ferramental cada vez mais empregado no estudo das células do sistema nervoso. E o Deiters, então, ele ratifica essa descrição tanto do cilindro axial, né, representado aqui por essa imagem, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, quanto das extensões protoplasmáticas. Então, dá-se o pontapé inicial para olhar-se os neurônios como sendo as células capazes de gerarem essas conexões, sendo essas conexões uma propriedade única do sistema nervoso, como a gente já bem conhece. É claro que o termo axônios surgiu posteriormente, só em 1899, batizado pelo Rudolf Albert von Kolliker. E o próprio termo que descreve os dendritos a partir dessas extensões protoplasmáticas também surgiu posteriormente, aqui em 1889, batizado dessa forma pelo Wilhelm His. Então nós temos os elementos fundamentais para que se tenha uma rede neuronal, e é claro que essa rede de neurônios ela se organiza de uma forma muito complexa. Vocês estão vendo aqui o produto de uma técnica desenvolvida por um professor lá da Universidade de Stanford, né, o Karl Deseroff, e ele desenvolveu essa metodologia que substitui todo o citoesqueleto dos neurônios por uma malha de acrilamida, e essa malha ela serve de uma matriz de suporte para o estudo dos neurônios. Então, com isso, é possível você identificar toda a rede de conexão desses neurônios, por exemplo, no hipocampo, como já foi mostrado, ou aqui no córtex, em particular aqui de um camundongo, e essa rede, com todas essas projeções dendríticas e axonais, então, organizando essa conectividade e permitindo todo esse poder de processamento. Então, com isso, estabelecendo que a sinapse é o elemento funcional primordial do sistema nervoso, é possível, então, a gente detectar a existência de tipos de sinapse. E o primeiro tipo que a gente pode elencar aqui para vocês é a sinapse elétrica, também chamada de gap junction ou junção comunicante. E essa sinapse elétrica ela se caracteriza praticamente por uma ausência de espaço físico neurônio a neurônio. Então isso significa que esses dois neurônios eles encontram-se tão próximo a ponto de que os canais iônicos de ambas as células se tocam ou virtualmente se tocam.
permitindo assim um influxo de correntes iônicas célula a célula. E nós temos em contrapartida um outro tipo de sinapse chamada sinapse química. E essa sinapse química, então, tem, do ponto de vista morfológico, uma diferença muito grande e também do ponto de vista funcional. Percebam a existência aqui nesse elemento pré-sináptico de uma série de vesículas. E essas vesículas, elas contêm pacotes de neurotransmissores, ou seja, milhares de moléculas de neurotransmissores que vão ser liberados nessa região aqui, que é uma fenda sináptica, e uma vez liberados nessa fenda, podem interagir mediante ligação química com os receptores pós-sinápticos. Percebam uma densidade eletrônica maior nessa membrana pós-sináptica que sugere uma grande concentração de receptores nesse neurônio. Então essas sinapses químicas, elas têm como característica, por exemplo, permitir uma comunicação intercelular a partir de um mediador químico, que é o neurotransmissor. Do ponto de vista das características que definem uma sinapse elétrica, eu mostro aqui para vocês algumas delas. Por exemplo, a ocorrência principalmente no sistema nervoso central de vertebrados, especialmente em neurônios imaturos e em gliócitos adultos. Então essas sinapses elétricas, elas comparativamente com as químicas, acabam tendo uma distribuição menor, porque elas não se encontram tão presentes em neurônios maduros. Como elas têm essa característica de serem junções comunicantes, elas também são definidas como sincronizadores celulares. O que isso significa? Significa que a resposta despolarizante produzida no neurônio pré-sináptico, ela é praticamente transferida de maneira integral para o neurônio pós-sináptico. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno compatível com uma sincronização celular, mediante a transferência dessas correntes iônicas e até mesmo de pequenas moléculas entre essas células que estão acopladas. Portanto, é muito, eu diria que compatível concluir que esse tipo de célula conectada por sinapses elétricas, elas têm uma transmissão da informação de uma maneira altamente fiel. Ou seja, como elas sincronizam essas correntes iônicas, a informação ela é traduzida como sendo fielmente replicada célula a célula, porém com uma baixa capacidade de modulação. Então, uma sinapse altamente eficiente, porém com pouquíssima capacidade modulatória. Então percebam aqui em A, essas duas células, ou seja, esses dois neurônios, com esse ponto de contato, que é aumentado nessa imagem aqui de baixo. E como eu falei para vocês, esses canais iônicos presentes na membrana do neurônio pós-sináptico e do neurônio pré-sináptico praticamente entram em contato. E esse contato virtual é chamado de conexon. E a partir desses conexons é que nós temos essas correntes iônicas migrando neurônio a neurônio. Portanto, essa despolarização, esse potencial pós-membrana da célula 1, essa despolarização ela é levada para a célula 2 praticamente em sua integralidade e com um retardo muito pequeno, ou seja, garantindo aquela fidelidade que a gente descreveu anteriormente. Em contrapartida, as sinapses químicas, elas têm uma capacidade plástica muito mais observável. E quando a gente analisa evolutivamente essas sinapses químicas com as elétricas, fica fácil perceber que para um sistema nervoso que tem como característica primordial a plasticidade,
que nós tenhamos uma predominância das sinapses químicas em detrimento das elétricas. Então, isso faz com que elas possam ser chamadas aqui de verdadeiros chips biológicos, né? E esse termo aqui ele é utilizado, por exemplo, pelo nosso querido amigo professor Roberto Lente, lá da Federal do Rio de Janeiro. E por que ele associa uma sinapse química como sendo um verdadeiro chip biológico? Porque os chips têm o que nós chamamos de poder de processamento da informação. E essa sinapse química, então, guardaria uma propriedade semelhante. Ou seja, elas podem modificar as mensagens que transmitem de acordo com inúmeras circunstâncias. A gente vai esmiuçar um pouco mais isso ao longo da nossa discussão. Nós observamos também a presença de uma estrutura especializada, tanto no armazenamento de substâncias, né, que são neurotransmissores e neuromoduladores. E essa especialização, então, faz com que observe-se uma enorme variabilidade de respostas que dependam desses neurotransmissores e também dos receptores aos quais eles se ligarão. Quando essas substâncias são liberadas na fenda sináptica, elas promovem alterações do potencial elétrico dessa célula pós-sináptica, que poderão, portanto, influenciar o disparo do potencial de ação desse neurônio pós-sináptico, né, o neurônio influenciado. Então, uma resposta elétrica pode ser a consequência observada por essa mediação química. Entretanto, nem sempre isso é o que vai acontecer. Nós podemos ter uma variabilidade também de respostas de sinalização intracelular mediada por essa modulação química. E isso confere uma plasticidade enorme de condições fisiológicas moduladas por esse tipo de sinapse. Então, estruturalmente, a gente pode ver aqui uma sinapse química, em que esse aqui é o neurônio pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sináptico. Percebam a riqueza de vesículas contendo esses neurotransmissores, e essas vesículas, então, liberarão seu conteúdo aqui nessa fenda sináptica, modulando a resposta desse elemento pós-sináptico, certo? Aqui também é possível a gente enxergar um pouco dessas sinapses químicas representadas por essa microscopia eletrônica de transmissão. A partir desse momento, nós vamos priorizar muito mais a nossa discussão sobre as sinapses químicas, justamente em função dessa diversidade maior de respostas que elas podem produzir nos neurônios pós-sinápticos e também pela predominância delas no sistema nervoso. Então isso faz com que nossos olhares se voltem muito mais para essas sinapses químicas. Então, a partir dessa condição, é possível identificar um outro conceito interessante aqui para ser destacado, que é a simetria sináptica. Então vejam que essas sinapses, ao apresentarem densidades diferentes entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, essas densidades indicam, então, por exemplo, quantidades relativas de receptores existentes nesses neurônios, em particular no elemento pós-sináptico. Então, a gente observa que quando há uma simetria, como destacado aqui nessa imagem, portanto, a densidade da membrana pós é muito semelhante à densidade da membrana pré-sináptica, há uma correlação funcional desse tipo de sinapse com uma resposta inibitória. Em contrapartida, essas sinapses que têm uma assimetria, portanto uma densidade maior nesse elemento pós-sináptico, elas têm como característica uma resposta mais excitatória, ou seja, esses receptores devem produzir uma resposta de ativação desse neurônio pós-sináptico. Além disso, nós temos outras características que dizem respeito à morfologia dessas sinapses,
e que nós consideramos como tipos distintos de sinapses possíveis de ocorrerem numa rede neuronal. Então aqui vocês estão vendo um neurônio pré-sináptico, aqui um neurônio pós-sináptico, e percebam que esse axônio se liga a esse dendrito. Portanto, essa sinapse ela é classificada como sendo axodendrítica. Nessa outra figurinha, nós temos um neurônio pré-sináptico com o seu axônio, né, longo se ligando ao soma, ou seja, ao corpo celular do neurônio pós-sináptico, produzindo uma sinapse chamada axossomática. E o terceiro exemplo aqui representado mostra esse axônio do neurônio pré-sináptico se ligando a esse soma do neurônio pós-sináptico, formando uma sinapse axossomática. Porém, nós temos um terceiro neurônio envolvido com esse axônio se ligando ao axônio do primeiro, formando então essa sinapse em destaque, que é chamada de axo-axônica. Então, parece muito fácil a gente identificar esses tipos de sinapse quando nós temos 2 ou 3 células envolvidas, mas se vocês levarem isso a uma dimensão onde nós temos em torno de 100 bilhões de neurônios, isso mostra o grau de complexidade entre essas sinapses. Levando em consideração, por exemplo, que um neurônio cortical típico faz em média 10.000 sinapses. Então isso significa que a densidade dessa rede é muito extensa e, portanto, torna o estudo desse tipo de conectividade algo bastante complexo, uma tarefa de fato bem difícil de ser realizada. Nós temos aqui outras características a serem destacadas, né, no que diz respeito a essas sinapses químicas, e aqui, nesse caso, eu destaco o transporte e a liberação desses mediadores químicos. Vejam que eu estou colocando um termo genérico aqui, mediadores químicos, porque nós podemos ter diferentes tipos de mediadores. O primeiro, e que talvez tenha uma importância relativa maior, são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são sintetizados no terminal axonal. Mas para eles serem sintetizados aqui, inicialmente exige-se a presença de enzimas específicas para esse processo de síntese. E essas enzimas são sintetizadas aqui, né, no soma desses neurônios, né, através de todo o sistema dependente do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático. É feito um transporte axoplasmático dessas enzimas, e essas enzimas, então, aqui no terminal axonal, podem utilizar aminoácidos como substrato e assim sintetizarem esses neurotransmissores que necessariamente serão estocados em vesículas. E essas vesículas, então, ficarão aqui prontas para liberar os seus conteúdos. Em B, vocês estão vendo aqui a ocorrência de um outro tipo de mediador químico, que são os neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, eles já têm uma característica química um pouco distinta, né, dos neurotransmissores, principalmente porque eles são empacotados em vesículas, né, que são chamados aqui especificamente de grânulos, e esses grânulos repletos desses pré-peptídeos, ou às vezes pré-propeptídeos, serão transportados aqui por transporte axoplasmático até o terminal axonal. E esses pré-peptídeos sofrerão um processo de clivagem enzimática para se tornarem os peptídeos ativos prontos para serem exocitados nesse terminal. Então percebam que há uma diferença em relação aos neurotransmissores. E por fim, né, eu saliento a existência de mediadores lipídicos e gasosos. Eles não são sintetizados nem na forma, né, de precursores no soma, e sim são sintetizados e já liberados no terminal axonal.
Então, eles não são estocados como os mediadores anteriores. Eles já são rapidamente sintetizados a partir ou de fosfolipídios de membrana, no caso dos lipídios, né, são mediadores como algumas prostaglandinas, e também os gases, como o óxido nítrico, que é sintetizado enzimaticamente a partir do aminoácido L-arginina, formando então o óxido nítrico, que é um gás que, portanto, se difunde facilmente pelas membranas, agindo então sobre os receptores pós-sinápticos, modulando, portanto, essa resposta de ativação desses receptores. Então vejam, os neurotransmissores, eu já mencionei há pouco, eles são comparativamente talvez as moléculas de maior importância numa sinapse química. E esses neurotransmissores, eles têm que obedecer a alguns critérios para que sejam classificados como sendo neurotransmissores típicos ou clássicos, como preferirem. E esses critérios estão colocados aqui. O primeiro deles é possuir enzimas de síntese. Então, o neurotransmissor necessariamente tem que ser sintetizado enzimaticamente. A segunda condição é o armazenamento em vesículas. Então, isso significa que o neurotransmissor ele precisa estar empacotado numa vesícula, primeiro, para que ele possa ser liberado pelos mecanismos que a gente já vai observar com mais calma, mas que são cálcio dependentes. E também para evitar uma degradação por parte de enzimas que fazem esse papel hidrolítico que estão presentes nesse citoplasma do terminal axonal. Então, esses dois critérios estão amarrados com essa questão que envolve o armazenamento em vesículas. E a terceira condição é a condição que eu diria que fundamenta qualquer raciocínio farmacológico que a gente possa ter a partir dessas observações fisiológicas, que é possuir receptores específicos para que se liguem após a sua liberação. Então, esses neurotransmissores, eles têm como característica a capacidade de se ligarem em receptores pós-sinápticos e, com isso, desencadear uma resposta a partir dessa ligação, né, que prevê uma complementaridade de forma e de carga entre a molécula do neurotransmissor e as moléculas que compõem esses receptores, e assim desencadear toda uma sinalização celular nesse neurônio pós-sináptico. É claro que as moléculas como o óxido nítrico, como o dióxido de carbono, adenosina, prostaglandinas, elas têm um papel neuromodulatório importante, muitas vezes potencializando as ações desses neurotransmissores. Então percebam que há quase que um sinergismo dessas funções. Bom, essa animação está mostrando uma sinapse química, como vocês podem perceber, e nessa sinapse química o neurônio pré-sináptico ele recebe então um potencial de ação, essa iluminação que vocês estão vendo, e esse potencial de ação produz um influxo de íons cálcio, como vocês já vão observar. O potencial de ação chegou, e esses íons cálcio eles vão entrar por esses canais de cálcio voltagem dependente, fazendo com que essas vesículas sejam ativadas, se ancorem por meio de uma série de proteínas e assim formam um poro. Esse poro faz com que essas moléculas de acetilcolina sejam liberadas, uma sinapse colinérgica, e se liguem nos receptores pós-sinápticos, receptores nicotínicos colinérgicos. E assim nós teremos então uma resposta pós-sináptica despolarizante, como vocês podem ver na sequência. Então o que a animação mostrou para a gente está detalhado nessa figura. Nós temos aqui as vesículas armazenando os neurotransmissores. Naquele caso era acetilcolina, mas a gente pode pensar hipoteticamente em qualquer neurotransmissor clássico.
E vejam então que uma vez desencadeado esse potencial de ação, nós vamos ter o ancoramento dessa vesícula aqui no terminal pré-sináptico, e esse ancoramento ele é cálcio dependente, e a exocitose do neurotransmissor. Esse neurotransmissor, então, aqui na fenda sináptica, ele pode seguir alguns caminhos, né? E esses caminhos eles são definidos probabilisticamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas milhares de moléculas que estão aqui sendo liberadas, elas podem se ligar tanto em receptores pós-sinápticos, quanto em moléculas presentes nesse neurônio pré-sináptico. E essas moléculas, no caso, podem ser receptores ou canais de transporte. Então vejam que essa ligação, pensando no elemento pós-sináptico, pode ativar receptores com características de serem acoplados a uma proteína G, portanto metabotrópicos, e assim desencadeando respostas de sinalização celular nesse neurônio, ou então ativando receptores do tipo ionotrópico, que são acoplados a canais iônicos, e assim modulando a abertura desses canais, nesse caso um receptor ionotrópico acoplado a um canal de sódio, né, de íon sódio, e esse íon sódio, quando tem o seu influxo aumentado, nós temos uma despolarização dessa célula. Ou então, esses neurotransmissores podem se ligar em transportadores, nesse caso aqui representado, transportadores que funcionam como bombas de recaptação, certo? Ou então podem se ligar a receptores pré-sinápticos, que, via de regra, podem ter um papel regulatório sobre a liberação desses neurotransmissores. Ou ainda, esses neurotransmissores podem sair dessa sinapse, né, ou então serem metabolizados pelas células da glia, que estão colocadas esquematicamente aqui, vizinhas a essa sinapse, mas entendam que as células da glia estão presentes em todos esses contextos de sinalização celular. Possivelmente não só modulando estruturalmente, mas também bioquímica e até funcionalmente essas sinapses químicas, né? Para que ocorra esse evento de ligação, né, da vesícula à membrana pré-sináptica, e vejam que por um breve período de tempo, essa membrana da vesícula passa a se tornar a própria membrana do neurônio pré-sináptico. Então isso faz com que a estrutura fosfolipídica da vesícula seja exatamente a mesma da estrutura fosfolipídica desse neurônio, né? Modelo esse que deriva, né, lá daquela observação clássica, né, do modelo do mosaico fluido do Singer e do Nicholson, lá de 1972. Percebam também que há uma densidade muito elevada de proteínas, né, aqui embebidas nessa vesícula, e essas proteínas, né, algumas delas têm funções muito específicas, como é o caso das sinaptotagminas, né, que apresentam domínios de ligação aos íons cálcio, e, portanto, quando o íon cálcio entra nesse neurônio pré-sináptico, em função da despolarização carreada por esse potencial de ação que chega até esse terminal, nós vamos ter uma ligação desse íon cálcio a essas proteínas, fazendo com que haja então toda uma sinalização da vesícula para que ocorra um ancoramento a esse elemento pré-sináptico. Assim como nessa membrana pré-sináptica nós também temos outras proteínas, como é o caso da sintaxina, que também tem domínio de ligação ao cálcio, e assim ocorre uma intermediação, uma ponte que vai fazer de fato a fusão da vesícula com a membrana. E aí nós temos o processo da exocitose concluído. Então, como eu tinha salientado para vocês, né, esse processo ele é cálcio dependente,
e ocorre a partir desse ancoramento, pré-fusão e de fato a fusão da vesícula com a membrana, fazendo com que haja então a exocitose. Depois que essa vesícula encontra-se vazia, ou seja, ela já liberou todo o seu conteúdo, ela é endocitada e depois forma um endossomo ao qual recicla toda essa capacidade de formar novas vesículas. Então esse é um processo dinâmico, aparentemente também cálcio dependente, mas de uma forma inversa, ou seja, aqui o cálcio ele tem que estar se desligando dessas proteínas para que haja a endocitose. E, portanto, conclui-se o ciclo de liberação de um neurotransmissor. Novamente, uma imagem de microscopia eletrônica ilustrando um pouco essas vesículas em diferentes momentos, né? Aqui de fusão, né? De pré-fusão ou de ancoramento a essa membrana pré-sináptica, né? Então, isso mostra o quanto que uma sinapse química pode ser dinâmica, olhando por esse prisma de dinâmica dessas vesículas. Olhando agora as características pós-sinápticas, ou seja, uma vez que esse neurotransmissor já tenha sido liberado para a sinapse, nós precisamos centrar as nossas atenções agora sobre esses receptores que vão mediar a resposta regulatória pós-sináptica. E nós iniciamos aqui a nossa discussão falando um pouco desses receptores acoplados a canais iônicos, que também são chamados de receptores ionotrópicos. Então, eu trago aqui o principal exemplo de receptor ionotrópico no sistema nervoso central, que é o receptor NMDA, ou seja, o receptor N-metil-D-aspartato. Ele tem um sítio de ligação ao glutamato, que é o neurotransmissor liberado nessas sinapses glutamatérgicas, e quando esse receptor ele é ativado pelo glutamato, ele altera a sua conformação, espacial, que numa situação de inatividade observa-se a existência desse íon magnésio, que obstrui esse poro do canal iônico. Essa mudança conformacional produzida pela ligação ao glutamato faz com que esse íon magnésio acabe desobstruindo o canal do receptor NMDA. Com isso, nós temos uma diminuição da resistência iônica. Portanto, de acordo com a lei de Ohm, nós temos um aumento da condutância. E condutância a que íons? Aos íons cálcio e íons sódio, que são os dois principais íons despolarizantes das nossas células excitáveis. Portanto, nós teremos um grande influxo desses dois íons, fazendo aqui nessa célula pós-sináptica uma grande despolarização. Então isso remete que essas sinapses glutamatérgicas correspondem ao principal sistema de neurotransmissão excitatória do nosso sistema nervoso central. É interessante observar que algumas drogas têm capacidade de fazer uma alteração dessa ativação. Por exemplo, se a gente imaginar uma droga que bloqueie esse sítio de ligação ao glutamato no receptor NMDA, nós devemos observar um efeito altamente inibitório sobre essas sinapses, né? E, portanto, uma inibição da atividade neuronal produzida por drogas que fazem esse bloqueio. E que drogas podem fazer isso, né? O exemplo típico é dado pelos anestésicos gerais. Eles têm condições de desencadear seu efeito anestésico justamente por bloquear essas sinapses glutamatérgicas dependentes desse receptor NMDA. Em contrapartida a esse tipo de ativação excitatória mediada pelo glutamato e pelo NMDA, nós temos uma neurotransmissão agora inibitória, que depende também de um receptor ionotrópico, só que esse receptor é o receptor GABA-A.
O receptor GABA-A ele também tem um sítio de ligação, só que agora há um outro neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico. O GABA, portanto, ele se liga a esse sítio e produz um aumento de tempo de abertura desse canal iônico, acoplado ao receptor GABA-A. E esse canal iônico ele é permeável ao íon cloreto. E o íon cloreto está mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Portanto, a tendência desse gradiente eletroquímico é de fazer com que o cloreto entre. E ele vai entrar numa concentração mais acentuada. Então nós teremos uma tendência a uma hiperpolarização desse neurônio pós-sináptico. Então essa resposta ela é necessariamente inibitória. Então aqui nós temos o principal sistema de neurotransmissão inibitório do sistema nervoso central, que é dependente do GABA e do receptor GABA-A. Alguns estudos de biologia molecular e de binding de receptor mostraram que, além desse sítio de ligação ao GABA, o receptor GABA-A também possui um sítio de ligação a outras substâncias, como, por exemplo, os benzodiazepínicos. Uma droga protótipo dessa classe é o diazepam. Então, o que acontece quando os benzodiazepínicos se ligam a esse receptor? Lembrando que ele é um ligante exógeno, ele não é endogenamente liberado pelo neurônio pré-sináptico. Quem é liberado endogenamente é o GABA. Então, quando o benzodiazepínico está presente numa sinapse como essa, nós teremos um aumento ainda maior da abertura desse canal de cloreto, fazendo com que haja uma hiperpolarização ainda mais acentuada desse neurônio pós-sináptico. Portanto, um efeito de inibição neural bastante acentuado, que é típico de um contexto farmacológico que a gente espera, por exemplo, numa situação onde o indivíduo vai fazer uma endoscopia e precisa de uma sedação leve, ou então numa situação onde essas drogas podem ter uma ação muito menos intensa ou com uma cinética muito mais longa, uma ação muito mais duradoura, produzindo então uma resposta ansiolítica no indivíduo. E uma terceira situação que ainda envolve esse tipo de receptor GABA-A é a existência de um outro sítio que não está representado aqui, mas é um sítio de ligação ao etanol. O etanol também pode se ligar num sítio vizinho ao GABA e aos benzodiazepínicos, fazendo uma modulação ainda maior da abertura desse canal iônico. Portanto, produzindo um influxo ainda mais acentuado de íons cloreto. Então, a consequência disso é que a gente pode ter uma indução de inibição neural tamanha que as consequências podem ser, em função da dependência da dose, por exemplo, coma e morte. Tamanha a resposta inibitória pós-sináptica. Outros receptores que vão mediar essas sinapses químicas são os receptores acoplados à proteína G, também chamados de receptores metabotrópicos. Então aqui vocês estão vendo esquematicamente a representação de um receptor desse tipo. Percebam que eles são muito diferentes dos ionotrópicos, e a principal diferença estrutural que já salta aos olhos é a existência de 7 passos transmembrana desse receptor. Além disso, eles têm uma porção aminoterminal e uma porção carboxiterminal intracelular. Com isso, a presença de um ligante, ou seja, de um neurotransmissor, se ligando nessas regiões dos domínios extracelulares, aqui está representado na figura de um agonista, mas entendam que pode ser também um neurotransmissor, faz com que ocorra uma mudança conformacional dessa molécula, e essa mudança conformacional
produzirá uma ativação de todo um mecanismo intracelular acoplado a essa região mais próxima do domínio carboxiterminal. E esse sistema de ativação depende da proteína G, né, que é uma proteína ligadora de um análogo de guanina, e essa proteína G, quando ativada, ela produz então uma ativação em cascata de uma outra proteína chamada efetora. E essa proteína efetora, em geral uma quinase, ela deve fosforilar outros alvos intracelulares e com isso produzir uma resposta fisiológica em grande escala dentro dessa célula ativada. E essas respostas elas podem variar, por exemplo, em função da proteína que é mobilizada, seja essa proteína uma proteína que envolva a síntese de outros receptores, ou seja, uma ativação gênica que vai regular a síntese de outras moléculas, seja elas receptores ou seja ela fatores de transcrição, ou então regulando alguma resposta metabólica nessa célula. Com isso a gente pode observar respostas mais imediatas, mais de médio ou de longo prazo. Por exemplo, uma resposta mais imediata seria uma alteração na permeabilidade de algum canal iônico, regulado por essas proteínas. E as respostas mais a longo prazo poderiam ser, por exemplo, de plasticidade neuronal, em que essa sinapse ela vai ser remodelada, seja no sentido de aumentar os pontos de conexão com outros neurônios, ou então uma remodelação reversa, uma remodelação para diminuir essa capacidade conectiva. A partir do momento em que essas sinapses elas estão possuindo essas diferentes funções mediadas por neurotransmissores, que essas sinapses elas são múltiplas, nós podemos imaginar que a interação delas pode ser estudada como de uma forma integrativa, que é um fenômeno que a gente chama de integração sináptica. E essa integração sináptica, então, ela precisa ser entendida de uma situação mais simples para mais complexa. A começar por essa aqui em A. Percebam que nós temos um neurônio, né, é um neurônio pós-sináptico, e aqui um axônio aferente, ou seja, que está trazendo essa informação para esse outro axônio do neurônio pós-sináptico, e essa informação vai desencadear uma resposta pós-sináptica. E essa resposta elétrica vai ser registrada por esse eletrodo que está aqui representado. E esse quadrinho está mostrando justamente o resultado dessa detecção elétrica produzida pelo eletrodo. Então vejam que essa despolarização única produzida por esse aferente excitatório produz nesse neurônio pós-sináptico um potencial pós-sináptico excitatório. Excitatório justamente porque está indo em direção a voltagens mais positivas. Percebam que essa linha tracejada aqui em cima indica o limiar do disparo do potencial de ação desse neurônio pós-sináptico. Então, nessa situação, nós não atingimos o limiar, portanto, embora tenhamos um potencial pós-sináptico excitatório, não chegamos a ter um potencial de ação. Percebam que em B, agora nós temos um trem de potenciais de ação chegando por parte desse axônio aferente, modulando a resposta desse neurônio pós-sináptico. E essas despolarizações carreadas aqui, elas se sucedem no neurônio pós-sináptico até atingirem esse limiar. Então, certamente, essa somação temporal que se deu pelo mesmo aferente produz uma resposta pós-sináptica excitatória que deverá gerar um potencial de ação, nesse exemplo. A terceira situação aqui representada mostra 3 aferentes modulando esse neurônio pós-sináptico, só que cada um deles traz uma despolarização no mesmo momento. Então,
há uma somação agora de caráter espacial dessa resposta promovida no neurônio pós-sináptico. E isso é representado aqui por essa curva no gráfico, que certamente atinge o potencial de ação dentro de um tempo menor do que essa condição que a gente observou no exemplo em B de somação temporal. Então percebam que essa construção aqui, trazendo essas influências no mesmo tempo, gera uma resposta de potencial de ação, tal como aquela observada em B, só que num tempo diferente. Então isso mostra que essa sincronia de ativação entre essas sinapses excitatórias também é um fenômeno importante para definir, por exemplo, a frequência de disparos desses neurônios. E essa é uma característica fundamental quando a gente analisa, por exemplo, o nosso cérebro mais coletivamente, com eletrodos colocados em áreas maiores, como, por exemplo, áreas do lobo frontal, do lobo temporal, e assim a gente tem registros eletrofisiológicos representativos dessas regiões e, portanto, a gente consegue dizer o quanto que essas áreas estão sendo mais ou menos recrutadas em função de um diferente estímulo, ou mesmo na ausência do estímulo, só olhando um contexto basal. É claro que essa integração sináptica ela também precisa ser observada dentro do contexto onde nós temos aferentes inibitórios também presentes, né? Então não é possível imaginar que nós tenhamos só aferentes modulando de maneira excitatória um neurônio pós-sináptico, né? Não nos esqueçamos daquele conceito fundamental da fisiologia que é o de homeostase. Então, para que a gente mantenha o equilíbrio, né, de um meio interno, nós precisamos não só do acelerador, mas também do freio. E a dosagem desses dois é que vai produzir o equilíbrio funcional. Então aqui nós temos, nesse exemplo, esses três aferentes excitatórios, carregando esses potenciais excitatórios para esse neurônio pós-sináptico. Se a gente observar apenas a influência desses aferentes excitatórios, nós teríamos aqui embaixo esse gráfico aqui representado, com a soma desses potenciais pós-sinápticos excitatórios. Se nós eventualmente esquecermos, né, essas influências e tivéssemos só uma influência inibitória a partir dessa sinapse axossomática, nós teríamos uma resposta hiperpolarizante nesse neurônio pós-sináptico, quer dizer, um potencial pós-sináptico inibitório. Agora, analisando coletivamente a influência de todos esses aferentes sobre esse neurônio pós-sináptico, certamente a resposta resultante ela será menos despolarizante do que nessa primeira situação e, obviamente, mais despolarizante do que no contexto apenas do aferente inibitório. Então, essa resultante mostra o equilíbrio, um controle funcional a partir da integração dessas sinapses inibitórias e excitatórias. Então, falando mais especificamente de alguns sistemas de neurotransmissão que têm essas características que a gente descreveu anteriormente e que são altamente modulatórios no nosso organismo, nós começamos a falar então do sistema colinérgico. Então, o sistema colinérgico depende de neurônios que possuem os seus somas residindo aqui basicamente em duas regiões. O núcleo basal de Maynard e a segunda região é a banda diagonal de Broca. Então essas duas regiões que possuem uma alta densidade de neurônios colinérgicos projetam, né, esses neurônios difusamente para áreas corticais, mas também de maneira bastante extensa, por exemplo, para o hipocampo. Com isso, nós temos que essas regiões aqui colinérgicas
modulam funções fisiológicas associadas, por exemplo, com a cognição e a memória. Ou seja, a acetilcolina e o sistema colinérgico têm um papel fundamental para permitir com que haja aprendizado e memória fruto de experiências sensoriais, emocionais que nós temos com o mundo que nos cerca, certo? E isso é tão demonstrado que, inclusive, lesões nesses núcleos que levam a uma diminuição de projeção, por exemplo, desses neurônios colinérgicos para o hipocampo, explicam a fisiopatologia da doença de Alzheimer, que é a principal doença degenerativa que nós temos na nossa população, principalmente quando a gente olha na população idosa. Então, a acetilcolina como neurotransmissor está aqui representada, o acetil-CoA. O acetil-CoA precisa da colina e essa reação ela é mediada enzimaticamente por essa enzima, que é a colina-acetiltransferase, que produzirá então a molécula de acetilcolina, liberando mais uma molécula de CoA como produto. Essas sinapses colinérgicas têm essa característica com grande densidade dessa enzima, que é a colina-acetiltransferase, que vai fazer justamente a biossíntese da acetilcolina. Essa acetilcolina ela é liberada, ela é armazenada em vesículas e liberada por exocitose, e fazendo toda a sua mediação, ligando-se a receptores pós-sinápticos, que são receptores no cérebro, principalmente muscarínicos colinérgicos. Nós temos uma grande densidade de receptores do tipo metabotrópicos da acetilcolina no nosso cérebro. A acetilcolina, entretanto, ela pode ser degradada por uma enzima presente aqui na sinapse, que é a acetilcolinesterase. Eu estou mostrando ela aqui para vocês. E essa acetilcolinesterase degrada essa molécula. É claro que a gente tem que pensar que é importante que um neurotransmissor se ligue ao seu receptor pós-sináptico, mas essa ligação ela precisa também ter um início e um fim. O processo de ativação pós-sináptico ele precisa em algum momento cessar. E para que isso aconteça, a enzima de degradação aqui é a acetilcolinesterase. Há ainda outras isoformas dessa enzima, por exemplo, representada pela butirilcolinesterase, que também tem o mesmo papel catalítico, de degradação desse neurotransmissor. E uma vez degradado, essa colina e o próprio ácido acético, que vai ser retirado aqui dessa sinapse, e obviamente esse papel é feito pela célula da glia, essa colina vai ser transportada a partir de mecanismos transportadores de colina, novamente para o terminal do neurônio pré-sináptico, e essa colina vai servir, então, novamente de precursor para a biossíntese de mais moléculas da acetilcolina. Então, uma sinapse química ela é capaz de fazer um processo de reciclagem muito eficiente, e com isso fazer com que se restaure muito rapidamente os estoques dos seus neurotransmissores. Vejam vocês, eu mencionei esses receptores muscarínicos, colinérgicos, como sendo os principais no sistema nervoso central, e aqui eu trago esquematicamente esses subtipos de receptores muscarínicos colinérgicos. Percebam que eles são divididos em receptores do subtipo M2 e M4 e também M1, M3 e M5. Os receptores M2 e M4 eles estão acoplados a um sistema de proteína G inibitória. E essa proteína G inibitória, portanto, inibe a atividade dessa adenilato ciclase. Também o trifosfato de inositol, que é um outro segundo mensageiro
que tem como característica ser um mobilizador de íons cálcio intracelulares. Então, coletivamente, diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que é uma proteína que vai mediar alta capacidade de fosforilação de alvos intracelulares. Junto com essa mobilização de íons cálcio, nós temos uma resposta regulatória excitatória por parte desse neurônio pós-sináptico. Então, a doença de Alzheimer, ela se caracteriza justamente por uma lesão desses neurônios colinérgicos que projetam para áreas corticais e também para o hipocampo, de tal maneira que essa lesão pode chegar a uma situação onde nós temos uma redução significativa do volume de giros corticais, portanto um aumento dos sulcos, em comparação a um cérebro do indivíduo que era normal. Então essa característica de macroestrutura que é possível ser destacada mostra o quanto que essas sinapses colinérgicas são importantes para modular plasticamente a ativação dessas redes neurais tão densas que estão aqui representadas. Então, a consequência desse tipo de situação é uma disfunção cognitiva que ela é de início gradual, mas de progressão inexorável, quer dizer, não dá para a gente necessariamente deter o progresso dessa lesão, porque nós não conhecemos ainda estratégias eficientes de neuroproteção, e isso é um dos grandes desafios da neurociência. Além disso, a redução da memória de curto prazo ela é um dos marcos observacionais que a gente pode descrever. Então, aquele paciente começa a esquecer coisas cotidianas, começa a esquecer tarefas, começa a esquecer até de se vestir em algumas situações mais extremas, e em contrapartida ainda guarda preservada as memórias de infância, aquelas memórias mais distantes, né? Então ele é ainda capaz de fazer uma evocação dessas memórias mais antigas. Entretanto, quando essa lesão vai avançando, né, para uma extensão maior, o paciente passa também a perder a capacidade de fazer essa evocação das memórias mais antigas. E ao final, né, do curso, né, da doença, o indivíduo passa então a ficar completamente alheio à realidade. Ele passa por um processo de despersonificação, então ele não se caracteriza mais por ser quem ele era. E isso talvez seja um traço marcante e entristecedor da doença, né? Muito se pergunta a respeito de quem sofreria mais num contexto como esse, né? O paciente ou a família. É difícil mensurar isso, mas talvez eu arriscaria dizer que a família, num estágio mais avançado, sofre mais porque justamente o paciente perde a consciência de quem ele era. Então isso é um marco muito importante dessa progressão da doença e também é um reflexo da importância do sistema colinérgico para definir quem nós somos como seres humanos. Um outro sistema de neurotransmissão fundamental para várias funções fisiológicas é o sistema dopaminérgico, que tem na dopamina o seu neurotransmissor fundamental. O sistema dopaminérgico, então, ele depende desses neurônios que residem nessa região ali do mesencéfalo ventral, e esses neurônios estão localizados em duas regiões especificamente. A primeira é a que eu estou apontando aqui para vocês, que é a substância negra pars compacta, e a outra região é a área tegmental ventral. Essa substância negra pars compacta envia os seus axônios
para uma região aqui do estriado dorsal, formando o que nós chamamos de via nigroestriatal. E essa via nigroestriatal, ela tem como função primordial o controle dos movimentos voluntários. E a gente já vai detalhar um pouco mais essa via regulatória que é tão importante para as funções motoras. Mas nós temos ainda essa outra região aqui, que é a área tegmental ventral, que projeta para o núcleo accumbens e também para regiões aqui do córtex pré-frontal, formando o que nós chamamos de via mesocórtico-límbica. E essa via, que também é dopaminérgica, tem um papel relacionado a muitas outras funções que, por exemplo, se ilustram pela principal doença que é afetada pela hiperatividade dessa via. E essa doença que eu estou falando é a esquizofrenia. Portanto, um aumento de liberação de dopamina nessa via mesocórtico-límbica produz um desbalanço emocional, cognitivo, tamanho que o indivíduo pode, por exemplo, demonstrar um quadro psicótico, um quadro de alucinações, um quadro em que ele é transportado para uma realidade fantasiosa, muitas vezes persecutória, muitas vezes delirante, em que ele pode até cometer delitos, né? Então, não raro, nós temos casos aí descritos, né, pela polícia, enfim, nos noticiários, em que o indivíduo é preso por cometer algum crime em função de se encontrar num estado psicótico, né? Então vejam que a dopamina ela é derivada desse aminoácido, que é a tirosina, né, obtida da dieta. E a tirosina, então, ela sofre uma ação enzimática dessa enzima, a tirosina hidroxilase. A tirosina hidroxilase, então, ela transfere um grupamento hidroxila, né, para a posição 3 do anel aromático dessa tirosina, formando, então, a L-dihidroxifenilalanina, certo? Ou, para os íntimos, a L-dopa. Percebam que esse grupamento agora de hidroxilado é chamado de grupamento catecol. Ele está descrito aqui em cima. Então isso faz com que todos os neurotransmissores derivados da tirosina sejam chamados de catecolaminas, certo? Então o neurônio dopaminérgico ele é especializado em fazer esse processamento. Mas esse processamento ainda não produziu a dopamina, que é o nosso neurotransmissor aqui de interesse. Então essa L-dopa vai sofrer um processo de descarboxilação a partir da atividade dessa enzima, que é a dopa-descarboxilase. Percebo então que esse grupamento ácido carboxílico é retirado dessa cadeia lateral da L-dopa, formando agora de fato a dopamina. Então a dopamina é tipicamente o primeiro neurotransmissor catecolaminérgico dessa via biosintética. Então o neurônio dopaminérgico ele é altamente especializado em produzir grandes concentrações desse neurotransmissor. Entretanto, a gente percebe que outros neurônios ainda precisam produzir outros neurotransmissores, ou seja, neurotransmissores derivados da dopamina. Então, nós observamos a presença de grandes densidades dessa enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase, que vai hidroxilar nesse carbono beta do grupamento catecólico, formando então, a partir da dopamina, a noradrenalina. Então, percebam que a dopamina serve de substrato para a biossíntese da noradrenalina. Esses neurônios noradrenérgicos, eles possuem uma capacidade de produzir grandes concentrações dessa noradrenalina. Vocês podem me perguntar, bom, mas
um neurônio dopaminérgico, ele produz noradrenalina? A resposta é sim, ele também produz noradrenalina. Só que comparativamente com o neurônio noradrenérgico, a concentração de noradrenalina produzida por um neurônio dopaminérgico é muito menor. Da mesma forma, um neurônio dopaminérgico vai produzir muito mais dopamina do que um neurônio noradrenérgico. Então nós temos uma condição cinética, né, diferente para essas enzimas em cada subtipo de neurônio, e também uma especialidade associada também à localização desses neurônios e o padrão de projeções que fazem com que o sistema dopaminérgico tenha uma função e o sistema noradrenérgico tenha outras funções que coletivamente se complementam e assim produzem o nosso funcionamento adequado do sistema nervoso central. E por fim, né, a terceira catecolamina aqui representada é a adrenalina, que é produzida necessariamente, partindo-se aqui da noradrenalina como substrato, a partir da atividade dessa enzima, que é a feniletanolamina N-metiltransferase, que vai então produzir a adrenalina. E essa adrenalina, então, ela é produzida especialmente naquelas células cromafins, lá da medula adrenal. Então, quando a gente olha a adrenalina, ela é produzida em quantidades muito pequenas no sistema nervoso central. A adrenalina é um neurotransmissor importante, sim, para o sistema nervoso periférico, mais especificamente o sistema nervoso autônomo simpático. Então vejam vocês, né, uma sinapse, né, adrenérgica, que é como nós convencionamos chamar uma sinapse em que catecolaminas são liberadas. Então nessa sinapse adrenérgica nós temos todas essas etapas de biossíntese, e nesse caso aqui a noradrenalina é o neurotransmissor majoritariamente produzido, portanto a gente pode supor que esse neurônio seja um neurônio noradrenérgico. Essa noradrenalina ela é liberada, né, exocitada nessa sinapse, podendo ativar esses receptores pós-sinápticos, mas também podendo modular a ativação de receptores pré-sinápticos, né? E com isso nós temos toda uma resposta regulatória altamente modulada. Vejam então que a dopamina, numa sinapse dopaminérgica, tem como receptores, né, duas famílias bem caracterizadas. A chamada família D1, né, e a família D2. A família D1 compõe os receptores do subtipo D1 e D5. E a família D2 compõe os subtipos D2, D3 e D4. Qual que é a diferença principal do ponto de vista de sinalização celular? É justamente o nível de acoplamento de sinalização celular. A família D1 ela está acoplada a uma proteína G estimulatória, né, uma GS, enquanto que a família D2 ela tem um acoplamento dependente de uma proteína G inibitória. A adenilatociclase, portanto, ela pode ser estimulada ou inibida, a depender do subtipo de receptor que é estimulado pela dopamina. Então, se essa adenilatociclase ela é estimulada, ela converterá o ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, e, portanto, esse AMP cíclico vai ativar uma série de proteínas quinase que vão mediar respostas, por exemplo, de modulação de fatores de transcrição de alguns genes, por exemplo, né, o elemento responsivo ao AMP cíclico e o AP1, que são dois fatores de transcrição que vão promover a regulação da expressão gênica e, portanto, levar uma resposta muito complexa de ativação dessas células.
por exemplo, modulando a expressão de diferentes genes e com isso produzindo plasticidade ou produzindo uma riqueza maior de respostas modulatórias nesse neurônio. É interessante salientar que esses receptores dopaminérgicos têm condições de formarem alguns dímeros, sejam eles na figura de homodímeros dentro de suas famílias, portanto interagindo entre si. Aqui está descrito uma interação típica entre D3 e D4, mas a gente também percebe interações entre D2 e D3 de uma forma bem descrita na literatura. E a interação por meio desses homodímeros faz com que a resposta intracelular ganhe contornos um pouco menos típicos do que aqueles promovidos pela ativação apenas de um subtipo de receptor. Então isso faz com que, do ponto de vista farmacológico, nós tenhamos que olhar com mais cuidado, porque muitas vezes uma droga, ao estimular um receptor ou ao bloquear um receptor desse tipo, podem produzir fenômenos fisiológicos que são talvez menos previsíveis do que aqueles que a gente esperaria. Então essa é uma condição em que a fisiologia e a farmacologia ainda precisam aprender mais. Além dessa condição de formação de homodímeros, também já se tem descrito a interação entre receptores distintos, por exemplo, um receptor dopaminérgico com um receptor serotoninérgico. E aí nós teríamos a formação de heterodímeros. Como consequência disso, a resposta intracelular seria ainda menos previsível. Então, nós estamos diante de situações em que muito ainda precisa ser conhecido. Então vejam vocês como que se dá uma via regulatória dependente de dopamina e que tem como papel controlar a motricidade voluntária de um indivíduo. Então nós temos aqui descrito uma projeção dopaminérgica que se inicia na substância negra, pars compacta, e que envia os seus axônios para o corpo estriado, que é o conjunto do núcleo caudado e do putamen, né? Formam o corpo estriado dorsal. Então essa via é chamada de via nigroestriatal e que depende, como eu falei para vocês, da ligação da dopamina a esses receptores dopaminérgicos presentes aqui no estriado. Vejam vocês que o núcleo caudado ele possui uma densidade muito maior de receptores D1 do que receptores D2. Então a resposta mediada pela ativação dopaminérgica no caudado, ela é quase que inteiramente dependente do receptor D1. Né? Aqui vocês estão vendo a substância P podendo modular positivamente essa ativação do receptor D1 e, portanto, fazer com que esses neurônios, que são neurônios GABAérgicos lá no núcleo caudado e que projetam para o complexo palidal, aqui representado, estejam liberando uma concentração elevada do GABA, fazendo com que esse complexo palidal esteja sendo inibido. A inibição desse complexo palidal, que é um complexo GABAérgico, portanto, produzirá uma menor liberação de GABA para o tálamo ventrolateral e médio dorsal. Então, esse núcleo talâmico sendo menos inibido pelo complexo palidal, faz com que o eixo tálamo cortical, e aqui essa porção do córtex é a do córtex motor, esteja sendo ativada de maneira fisiológica. Portanto, nós teremos condições de ter um processamento motor adequado. Então essa via aqui que eu descrevi para vocês é chamada de via direta desse conjunto de núcleos que nós chamamos de núcleos da base. Agora, a dopamina também se ligará no receptor D2, que está mais concentrado nas membranas aqui pós-sinápticas dos
neurônios presentes no putamen. E esse receptor D2, como nós já sabemos, ele é de uma família de receptores que é acoplada à proteína GI, portanto ele é inibitório. Junto com a dopamina, a gente percebe aqui uma outra molécula moduladora que é a encefalina e que também produzirá uma ativação aqui que, é claro, se soma à da dopamina, que é a ativação de fato mais importante, porque a dopamina é um neurotransmissor. Então, o putamen estará inibido pela ligação da dopamina ao receptor D2. O putamen também é formado por neurônios GABAérgicos, e se ele está inibido, logo ele liberará menos GABA. E este GABA, sendo menos liberado aqui no globo pálido externo, fará com que esse núcleo esteja menos inibido. Se ele está menos inibido, ele, portanto, estará mais ativo. E essa ativação do globo pálido externo, que é uma ativação GABAérgica, faz com que haja uma potente inibição do núcleo subtalâmico. E esse núcleo subtalâmico, quando ele é inibido, ele liberará menos glutamato para o complexo palidal. Logo, o complexo palidal deixará de ser estimulado pelo núcleo subtalâmico quando a dopamina faz a sua ação de maneira adequada nessa via aqui, que é chamada de via indireta. Então, coletivamente, a via nigrostriatal, ao ativar a via direta, ela facilita essa alça tálamo-cortical e também ela inibe com que o núcleo subtalâmico faça a inibição do eixo tálamo-cortical. Portanto, esse é um contexto que a gente espera que funcione normalmente no indivíduo sem nenhum tipo de lesão. Agora, se a gente observar uma lesão aqui na via nigroestriatal, né, principalmente a partir da morte de neurônios da substância negra, pars compacta, que é o que a gente tem na doença de Parkinson, percebam aqui que nós teremos uma menor concentração de dopamina ativando o receptor D1. Isso faz com que esses neurônios GABAérgicos aqui do caudado estejam liberando uma quantidade, uma concentração muito pequena de GABA aqui no complexo palidal. Portanto, esse complexo palidal não estará sendo inibido pelo núcleo caudado. Se ele não está sendo inibido, teremos uma grande concentração de GABA sendo liberada aqui no tálamo. E como consequência disso, esse eixo tálamo-cortical estará sendo inibido. Um fenômeno semelhante ocorre pela menor ativação do receptor D2 aqui no putamen. Isso faz com que esses neurônios GABAérgicos estejam sendo menos inibidos pela dopamina. Se eles estão sendo menos inibidos, nós temos uma maior concentração de GABA sendo liberada aqui no globo pálido externo. Esse globo pálido externo, portanto, estará mais inibido. Logo, se ele está mais inibido, ele não estará inibindo o núcleo subtalâmico. E este, por sua vez, aumenta a atividade excitatória glutamatérgica sobre o complexo palidal. Então, essa via indireta se soma, né, à falta de inibição do complexo palidal pela via direta, fazendo com que nós tenhamos ainda mais GABA inibindo o eixo tálamo-cortical. E o produto disso é justamente uma condição de menor capacidade motora nos indivíduos. Então, a doença de Parkinson, né, ela se caracteriza justamente por uma lesão dessa região aqui, que é a substância negra pars compacta. Vejam em comparação ao mesencéfalo de um indivíduo que era normal, percebam a densidade desses neurônios que tem esse pigmento chamado neuromelanina e, portanto, dão essa coloração negra para essa região do mesencéfalo.
E essa lesão, então, produz um quadro motor muito severo, em que se observam manifestações clínicas como a bradicinesia, ou seja, né, uma redução desses processos motores, uma lentificação desses movimentos, a rigidez muscular, que é uma exacerbação ainda maior dessa bradicinesia, o tremor em repouso e a instabilidade postural como uma consequência motora dos anteriores. Né? A causa mais comum dessa doença é idiopática, ou seja, não tem uma causa muito definida, embora exista uma associação genética, mas que foi demonstrada que proporcionalmente acomete muito menos pacientes do que a doença de Alzheimer, por exemplo, que depende muito mais de um caráter genético. Né? E como achados mais recentes, nós temos que essa lesão dos núcleos da base produz outros processos além dos processos de prejuízo motor, como, por exemplo, prejuízos cognitivos, depressão, distúrbios de sono, distúrbios olfatórios, distúrbios gastrointestinais, oculomotores e assim por diante. Todos eles alvo de estudo no nosso grupo de neurofisiologia. Bom, o que a gente está percebendo aqui é uma manifestação clínica de um paciente que tinha um caso de parkinsonismo, que foi descrito na década de 1980. Esse paciente, assim como outros, eles se intoxicaram com uma neurotoxina que foi subproduto da heroína que eles consumiram, e essa neurotoxina é o MPTP. Os pesquisadores desse trabalho mostraram que esse indivíduo consumiu algo como o equivalente a uma colher de café dessa neurotoxina. Então, ela causa uma lesão muito severa desses neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal e todas essas consequências motoras que podem ser percebidas. Né? Então, esse tremor em repouso, o rolling pills, que é o tremor em que a pessoa mexe as mãos da forma como ele está mexendo, né? Uma rigidez muscular, ele tem um comprometimento de fala, né? Uma dificuldade de falar, uma rigidez muscular intensa, e tudo isso é característico de um quadro desse tipo de parkinsonismo e também, obviamente, da doença de Parkinson. É interessante salientar que o que nós vimos, né, nas imagens é que essa lesão geradora dessa condição de parkinsonismo ela é muito mais extensa, né, e agudamente produzida do que numa condição clínica normal da doença de Parkinson. Então, isso também nos ajuda a entender um pouco a gravidade do caso. Um outro sistema de neurotransmissão importante e que é de fato catecolaminérgico é o sistema noradrenérgico. Ele se origina dos neurônios localizados nessa região aqui do tronco encefálico, que é chamada de locus cerúleus, e esses neurônios noradrenérgicos eles se projetam difusamente, então, para todo o encéfalo, principalmente aqui para regiões do hipocampo, do hipotálamo e do córtex pré-frontal. Com isso, os papéis do sistema noradrenérgico no sistema nervoso central estão associados à regulação de processos atencionais em função dessa projeção para o córtex pré-frontal, que é uma área de regulação das funções executivas e atencionais, controle do comportamento alimentar devido à projeção para o hipotálamo. Nós também temos uma projeção importante para o hipocampo, o que relaciona a noradrenalina com o controle do humor. E aqui nós temos uma evidência farmacológica interessante em que muitas drogas que são inibidoras da recaptação de noradrenalina, como por exemplo os tricíclicos e mesmo os
os antidepressivos heterocíclicos, eles causam um efeito antidepressivo muito importante. E isso mostra o quanto que o sistema noradrenérgico é importante para esse papel de regulação do humor. É claro que o contexto atencional, como eu mencionei anteriormente, é muito importante, e um excesso de neurotransmissão noradrenérgica no córtex pré-frontal também pode desencadear um transtorno de pânico, né? Então, quase como sendo uma tradução de uma exacerbação desse quadro atencional. E por fim, né, a gente pode salientar que a noradrenalina é um neurotransmissor proeminente no sistema nervoso autônomo simpático. Então, regulando muitos processos autonômicos. Já o sistema serotoninérgico, ele depende de neurônios localizados aqui no núcleo dorsal da RAF, né, que são os neurônios que sintetizam essa serotonina e que também se projetam para várias áreas encefálicas, por exemplo, para hipocampo, por exemplo, para regiões aqui do hipotálamo, córtex pré-frontal, regiões do lobo temporal, e com isso nós podemos relacionar o sistema serotoninérgico com a regulação do humor, né, assim como o sistema noradrenérgico. É difícil estabelecer pesos, quem seria mais importante para a regulação do humor, né, o sistema serotoninérgico ou noradrenérgico, né, uma vez que antidepressivos como a fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, ou os tricíclicos, né, ou os heterocíclicos principalmente, que agem sobre o sistema noradrenérgico, também produzem efeitos antidepressivos importantes, e eles muitas vezes variam, né, de paciente para paciente. Portanto, é quase que um palpite de dizer quem seria mais importante para a regulação do humor, né? Cabe dizer que ambos têm uma importância muito significativa. Mas a serotonina, ela sem dúvida é fundamental para a regulação dos estados emocionais. Também uma evidência disso em transtornos psiquiátricos mais graves, como é o caso da esquizofrenia. E a gente tem outras evidências interessantes em que a serotonina produz uma modulação interessante no que diz respeito à saciedade. Em contrapartida, em modelos animais, quando a gente tem um nocaute para receptores desse neurotransmissor, a gente observa um comportamento de agressividade exacerbado. Então, tudo aponta para um papel bastante forte do sistema serotoninérgico para a regulação desse contexto emocional. E aqui vocês estão vendo, né, o triptofano, né, que é um aminoácido precursor da biossíntese da serotonina. Percebam que o triptofano tem uma estrutura molecular muito diferente das catecolaminas, né? Ele tem um outro anel, né, acoplado aqui a essa cadeia lateral, e esse é chamado anel imidazólico. O triptofano ele sofre ação dessa enzima triptofano hidroxilase, né, que hidroxilou aqui na posição 5 do anel imidazólico, formando a molécula de 5-hidroxitriptofano. E essa molécula, então, ainda sofrerá uma ação enzimática, né, dessa a descarboxilase dos aminoácidos aromáticos, formando agora sim a serotonina, que está aqui representada. E essa serotonina, ela também serve de substrato lá na glândula pineal, por exemplo, para produzir esse outro neuropeptídeo que é a melatonina. Então vejam, essa similaridade estrutural dessas duas moléculas sugere que a melatonina também tenha papéis importantes na regulação de respostas de emocionalidade.
talvez mais especificamente vinculadas a um contexto de humor. Então, alguns estudos, inclusive né, do meu laboratório, têm mostrado que a melatonina pode ter alguma relação com papéis antidepressivos, né? Claro que isso ainda carece de mais investigações, mas é um elemento interessante para ser pensado e considerado. Então, a serotonina ela é sintetizada num neurônio serotoninérgico típico, dependendo daquela via que a gente já descreveu, e essa serotonina ela é armazenada em vesículas, ela é exocitada e vai se ligar em receptores pós-sinápticos ou também receptores pré-sinápticos. E aqui entra né, uma grande questão. Percebam vocês a quantidade de subtipos de receptores serotoninérgicos. Né? Eu não vou, obviamente, entrar em detalhes aqui, mas vejam que alguns deles têm mecanismos de transdução inibitórios, outros têm mecanismos excitatórios. Se esses mecanismos são inibitórios, muitas vezes eles são pré-sinápticos. Né? Não necessariamente o são, mas muitas vezes sim. Se são excitatórios, muitas vezes são pós-sinápticos. Então, nós temos uma grande diversidade de receptores, de subtipos de receptores serotoninérgicos, distribuídos em diferentes áreas cerebrais, por exemplo, hipocampo, amígdala, né, no córtex entorrinal, hipotálamo, núcleos da RAF, substância negra, córtex pré-frontal, estriado, plexo coroide, enfim, uma distribuição muito ampla, e isso faz com que esse sistema serotoninérgico também tenha funções complexas e possivelmente interaja com outros sistemas, promovendo né, uma diversidade ainda maior de respostas e que se traduz na beleza de funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos falamos. Um grande abraço para vocês.